Oi, galera que assiste a ITV. Hoje, eu e o Papo Animal convidamos você para um passeio submerso. Exatamente, nós vamos entrar no mundo dos aquários. Bom, pessoal, uma das coisas que a gente sempre ouviu falar, que é um slogan do aquarismo, é tipo assim, que o aquarismo faz bem à mente. E realmente faz. Não sei se vocês sabem, mas tipo, alguns hospitais, principalmente hospitais que trabalham com crianças que têm alguns tipos de problemas comportamentais, ou mesmo alguns tipos de distúrbios ou síndromes, os aquários nesses hospitais servem inclusive como um local para reflexão. As crianças ficam bem mais tranquilas. Eu tenho amigos, por exemplo, que têm filhos com autismo e que melhoraram muito depois que os pais construíram e colocaram um aquário bacana dentro de casa. Isso faz com que as crianças se acalmem. Enfim, o aquarismo faz bem a todo mundo. Não só pessoas com problema, como pessoas totalmente normais. O aquário relaxa. As pessoas que moram nas grandes cidades, como São Paulo, Rio, Salvador, Recife, enfim, geralmente a gente está preso dentro de um apartamento e a dificuldade que a gente tem de poder trazer alguma parte da natureza para dentro de um apartamento. Por exemplo, não dá para você ter uma arara, um cachorro de grande porte, aves, répteis, mamíferos, mas de repente o aquário é a tua solução para ter um pedaço de um ecossistema, um pedaço da natureza dentro da sua casa. E é muito legal. Só que as pessoas têm que entender o seguinte: para tudo existe uma ciência, para tudo tem técnica. E o aquário, muitas vezes, eu recebo, na minha página da internet, eu recebo muitas perguntas assim: pô, Sérgio, comprei um aquário para o meu filho, aí o que acontece? Fui limpar o aquário e os peixes morreram todos. Porque, gente, essa coisa de troca de água não pode ser total, tem que ser sempre uma troca parcial de água, exatamente porque você não pode trocar a água toda de um aquário e trocar por uma água nova que os peixes sentem e vão morrer mesmo. Então, tudo tem uma técnica, tudo tem uma forma especial de você trabalhar. A gente sempre recomenda um aquário de água doce, porque são os aquários dentro da aquariofilia os mais simples de serem montados, os mais econômicos e os mais fáceis de serem mantidos. Dentro de aquário de água doce, gente, a gente tem várias categorias e eu vou tentar explicar isso para vocês. E existem também uma coisa que é muito característico, que é a qualidade da água, por exemplo. O peixe vive dentro da água, então é a qualidade da água que vai dizer e vai ditar a saúde e a longevidade do peixe que você escolheu ter em casa. Aqui atrás de mim eu tenho um aquário que é um aquário de água doce. E as pessoas geralmente ficam impressionadas porque geralmente quando se pensa em peixes multicoloridos, geralmente te remete a um recife de coral onde tudo é muito colorido, não só os corais, as anêmonas, os invertebrados em geral, como os peixes. E os peixes de água doce geralmente não são tão coloridos, mas existem exceções. Aqui atrás de mim eu tenho um aquário de água doce, que são aquários de ciclídeos africanos. O que é um ciclídeo? Ciclídeo é a família, né, a família Cichlidae, é a família que engloba uma série de espécies de peixes, não só africanos, como amazônicos, como asiáticos, mas os ciclídeos africanos, principalmente os peixes que vêm de dois lagos, o lago Tanganica e o lago Malawi, são lagos na África que têm uma população de peixes extremamente coloridos que lembram até os peixes de recife de corais de água salgada, entendeu? Então aqui nós temos um show de animais. Então, por exemplo, só para a gente tentar entender, esses peixes aqui são peixes de água alcalina. O que é isso? É o pH. Então o pH, água alcalina, é uma água geralmente bem mais clara e tal, como vocês estão vendo aqui. E então não adianta, por exemplo, eu querer fazer uma mistura, colocar esse aquário aqui são de peixes de água alcalina, né, do lago Tanganica. Eu não posso pegar um ciclídeo amazônico, por exemplo, uma carabandeira ou um acaradisco e querer introduzir aqui. Porque, apesar de serem ciclídeos também, esses peixes que eu me referi, a carabandeira, a acaradisco, são peixes amazônicos. Eu não sei se vocês já foram para a Amazônia ou se vocês conhecem a região amazônica, mas se você pega um pote de qualquer rio amazônico ou lago e olha a água tem um tom amarelado, às vezes uma cor de chá.
Por quê? Existe uma grande quantidade de matéria orgânica em decomposição nessa água. É o foliço das árvores que caem, enfim, é sedimento que vem, madeira, árvores, porque as florestas amazônicas, geralmente, elas, em determinada época do ano, existem as cheias, as florestas ficam totalmente alagadas, então aquela matéria toda vegetal que sempre ficou exposta como um jardim, de repente está embaixo d'água. Existe a putrefação desse material, então a água fica extremamente ácida. Ácida exatamente pela quantidade de matéria orgânica, em decomposição ou não, tornando essa água amarelada. Então, peixes que vivem nesse tipo de água amarelada e ácida não podem viver, por exemplo, numa água cristalina e alcalina como a água dos peixes ciclídeos africanos. Então, aqui você vê, tem uma infinidade de espécies, todas elas belíssimas, belíssimas, de vários gêneros, né? Então, por exemplo, a gente tem troféus, que são esses peixes malhados assim, nós temos troféus amarelos, laranjas, nós temos assim, essa listrada de preto e branco ali, que tem um coquinho na cabeça assim, é uma Cifotiláfea frontosa, que é um peixe muito lindo para você ter em aquários de ciclídeos africanos. Tem peixes do gênero Aulanocara, que são peixes belíssimos, que são esses azuis com laranja, azuis com amarelo. Então nós temos uma infinidade desses peixes. E aí, só vou dar um exemplo para vocês de como que a gente pode montar um aquário. Aqui nós temos ciclídeos africanos, mas nós temos alguns outros peixes de outras regiões, mas que têm a mesma necessidade fisiológica de água, ou seja, uma água dura e uma água alcalina. Então nós temos aqui alguns animais muito interessantes. Tem umas listradinhas no fundo aqui, ó, que estão fuçando o cascalho, listradas de preto e amarelo com cauda vermelha. Essas são bótias. Essa aqui é a bótia macracantha, que eles chamam de bótia palhaço. Essa bótia palhaço é do Sudeste Asiático. Ela não é africana, nem mora no Lago Tanganica ou no Lago Malawi. Mas são peixes que têm a mesma qualidade físico-química de água. São de água alcalina. Então você consegue colocar esses peixes juntos, sendo de regiões do mundo diferentes, mas peixes que têm a mesma exigência a nível de qualidade de água, entendeu? Então dá para você juntar espécies de continentes diferentes, desde que tenham as mesmas necessidades de água, de qualidade de água, até mesmo de alimentação. Um outro bichinho muito legal, que está até correndo um atrás do outro, é um peixe amarelo claro, cheio de bolinha preta. Esse aí é um escatofagos. Os escatofagos são peixes de água salobra até em natureza. E eles são adaptados à água doce. Mas quando eles vão para a água doce, eles precisam de uma água também alcalina, da mesma forma que a água que os ciclídeos africanos precisam. Então você consegue ter um aquário não só com peixes de uma única região do mundo, você consegue fazer algumas composições de aquários que nós chamamos de aquários comunitários. Eles ficam lindos e maravilhosos. Olha que show esse aquário aqui, ó.